Pronto, então, boa noite a todos vocês. Vamos começar mais uma aula de Direito Penal 4. Hoje é dia 20 de outubro, né, turno da noite. O tema de hoje é trabalho escravo. Eu havia falado na aula anterior que isso aí seria um exemplo, né, de um crime contra a organização do trabalho. Ele, na realidade, eu falo trabalho escravo de maneira resumida, né, pessoal? O crime é reduzir alguém à condição análoga a escravo, né? Redução à condição análoga a escravo. Mas, assim, é para simplificar, né? É uma abreviação. E aí, o que acontece? Ele está incluído nos crimes contra a liberdade individual, né? Seria um crime contra a liberdade. Mas, se a gente olhar o tipo penal hoje, como está redigido, fala lá em trabalhador, empregador, jornada de trabalho, né, condições degradantes de trabalho, tudo indica que tem algo a ver com a legislação trabalhista. E por isso que acho que é possível também catalogá-lo como um crime contra a organização do trabalho. Vocês conseguiram ver o caso que eu deixei disponível aí no Teams? Conseguiram ler? Alguém se habilitaria aí para me resumir, me contar que história que foi essa, o que aconteceu? Ninguém se habilita, ninguém leu, temos voluntários. Me falaram outro dia aí que foi feito um estudo, eu não sei se é verdade, eu tenho que procurar isso, né, para confirmar a informação, mas falou que o maior medo que as pessoas têm é o medo de morrer. O segundo maior medo é o medo de falar em público. Eu falei, gente, será que tem relação mesmo? O negócio é tão sério assim? E aí, às vezes, eu vejo uma sala silenciosa, eu falo, às vezes tem fundamento isso, né? Mas e aí, pessoal? Quem que se habilita? Eu posso falar, então. Pronto. Então, vamos lá. Não sei se eu vou lembrar todos os detalhes do caso, mas... Se você não lembrar, os colegas ajudam. Alguma coisa importante, eles complementam. Tinha um cidadão lá, acho que não me engano, o nome dele era Genilson, né? Que ele foi aliciado, se não me engano, no norte do país. Aí tinha uma pessoa lá, acho que eles chamavam de gato, né? Que é quem alicia essas pessoas, prometendo oportunidade de trabalho. Eu não lembro qual estado era agora. Aí, chegando lá, já cobrou uma dívida de R$ 300 pela passagem, que ele teria que pagar pelo trabalho. Ele já viu que não era bem, né, como se imaginava. As condições lá do local eram bem precárias. Ele até poderia sentir uma vigilância, mas se não me engano não era armada, né? Falava lá. Assim, ele tinha suposta liberdade de sair do local, mas ele estava preso a essa dívida também lá. Aí eu não... Até consultar aqui, eu não lembro se correu uma fiscalização, o que aconteceu, que verificou, né, as condições degradantes lá. Eu lembro que no caso tinha até umas fotografias, eu acho que ele tinha que comprar os EPIs também. Aí esses gatos, né, e o proprietário da fazenda, acho que foram denunciados pelo crime de trabalho escravo e mais dois lá da organização do trabalho, que um era o 207, que era o de aliciar os trabalhadores para outro ponto, né, do território, e o outro era, deixa eu até ver, eu não lembro aqui, 203, que era o de, se não me engano, o de descumprir alguma lei trabalhista, né? Isso. Aí o Ministério Público, né, denunciou o proprietário e esse gato por esses crimes e pediu a expropriação das terras por aquele artigo da Constituição lá, né? Quando tiver trabalho escravo, pode expropriar a terra. Isso. Muito bom, Gabriel. Mais alguma informação, gente, que vocês gostariam de acrescentar? Algum fato importante que às vezes o Gabriel não mencionou? Eu acho só interessante lembrar da questão que todos os materiais eram comprados dentro da própria fazenda mesmo, e à medida que eles iam consumindo, a dívida ia aumentando, e também a questão acho que eles chamam de hotéis dos peões, né, ou hotelaria, não sei, onde as pessoas ficam e aí vêm esses gatos e compram as dívidas passadas deles, e aí
eles passam a ser devedores desses gatos. Eu acho que só isso mesmo. Ótimo. Algo mais? Então, se foi contada a história, acho que foi bem contada. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a apresentação de hoje, que vai ser sobre o crime do artigo 149 do Código Penal. O pessoal, e outra coisa, se quiserem abrir a câmera, viu, não se acanhem, fiquem à vontade. Vamos lá. Pessoal, né, houve um caso, né, eu acho que eu mencionei, talvez na aula anterior, que ocorreu na Paraíba, né, na cidade de Sapé. Deixa eu ver, meu slide não passou, né? Continua no estudo de caso, não é isso? Isso, professor. Não está passando, só um instante. Pronto. Qual que foi a situação? Né? Os trabalhadores, trabalhadores não, eram meninas de 11 a 17 anos. Havia uma agenciadora que era pouco mais velha que ela, tinha 18, 19 anos. E o que acontecia? Né? Empresários, comerciantes, funcionários públicos de uma cidade no interior da Paraíba, né, a cidade de Sapé, ligavam para o número e falavam, eu quero a fulana de tal. Eles mandavam contratar, chamavam um motoboy, pegavam a menina na casa dela, ela ia para fazer um programa em um hotel, em um motel, em algum sítio, ganhava aí valores que variavam aí de 30 a 100 reais, e ficaram tendo essa exploração, né, durante um certo período. E aí o que aconteceu? Descobriram isso, foram acusados criminalmente pela prática, né, nós veremos os crimes contra a dignidade sexual. Se a pessoa é menor, tem menos de 14 anos, ela não pode decidir nada sobre sua vida sexual. Qualquer relacionamento sexual com ela seria um estupro. E aí eles foram acusados. O problema é que o processo criminal não chegava ao fim e tudo. Um procurador do trabalho, o que é um procurador do trabalho? Ele fez um concurso para o Ministério Público do Trabalho. Ele atua na Justiça do Trabalho. Ele soube do caso e falou, gente, já se passaram aí alguns anos, acho que uns 2 anos, essas meninas não tiveram resposta nenhuma. Estão aí passando necessidade e tal. Eu vou tomar uma providência. Ele falou o seguinte, elas trabalhavam como profissionais do sexo. Era uma coisa proibida? Era, mas elas não podem ser prejudicadas por isso. Então, elas têm que receber indenização, pagamento de salários, de verbas, tal, tudo que elas têm direito. E ele ajuizou uma ação contra essas pessoas, uma ação indenizatória na Justiça do Trabalho. Conseguiu a condenação, foram recorrendo, até chegar no Tribunal Superior do Trabalho. Foi uma causa polêmica que chegou lá. E o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão do juiz, que condenou ao pagamento disso. E aí a questão vem, essas meninas, elas estavam praticando conjunção carnal, atos libidinosos, elas poderiam ser consideradas escravas sexuais pelas condições de trabalho que estavam sendo submetidas. Né? Um dos argumentos do procurador foi esse, que elas eram muitos programas que faziam, programas em condições muito ruins, então elas mereciam uma indenização por isso. Isso é trabalho escravo? Vamos avançar. Lá na Índia, uma outra situação. Nós temos lá o artigo 23 da Constituição da Índia, que foi interpretado nos seguintes termos. Ele parece, acho que, o nosso artigo 7º da Constituição, que fala dos direitos trabalhistas. A Suprema Corte lá indiana chegou e disse, quem estiver trabalhando, recebendo menos do que um salário mínimo, a exceção de estagiário, é trabalho forçado. Estou brincando, pessoal, não falou a exceção de estagiário, não, eu que acrescentei isso, mas assim, o que eles disseram foi, está ganhando menos do que o salário mínimo, é considerado trabalho escravo. E, na verdade, eles falaram que é considerado trabalho forçado. É porque, no âmbito internacional, a linguagem corrente é forced labor. Né? Aqui no Brasil, que começou o trabalho forçado, em 2003 eles mudaram isso, e aí eles mudaram para a nomenclatura trabalho escravo.
Acho que eles tiveram a seguinte percepção: trabalho escravo é uma coisa, acho que mais ultrajante, chama mais atenção. Trabalho forçado é uma coisa meio técnica, a gente quer chamar atenção para essa causa. E começou, desde 2003, a chamar no Brasil trabalho escravo. E isso foi tão incorporado que a Constituição, né, nossa Constituição, lá no artigo 243, fala expressamente: vão ser expropriadas terras urbanas ou rurais onde haja a prática de trabalho escravo. Nem fala a prática de crime de redução à condição análoga de escravo. Já simplificou, trabalho escravo. Outra situação. Isso aqui eram trabalhadores na zona rural, eles dormiam lá no local de trabalho, uma barraca de lona, piso de terra, não tinha banheiro, não tinha água para beber, água potável, os alimentos ficavam assim largados no local, né, sem muito zelo e cuidado, não tinha luz elétrica, e aí falou que eles estavam trabalhando como escravos, em condições muito ruins. Só que o tribunal da primeira região, é o Tribunal de Brasília, ao que estou vinculado, né, por enquanto, agora acabou de ser aprovada a criação do TRF6 em Minas Gerais, né? Então, a partir do ano que vem, já devemos ter um tribunal aqui só de Minas Federal. E aí o que aconteceu foi que o tribunal falou: não, isso não é trabalho escravo, isso é coisa comum, né, da região, fronteira agrícola, serviço rural, o pessoal tem que acostumar com esse serviço mais pesado. Será que o tribunal estava certo? Porque aí vem a grande questão: o que a gente considera como trabalho escravo? Onde que eu vou encontrar o conceito de trabalho escravo no país? Você sabe me dizer qual é a lei que indica o que é trabalho escravo? Alguém se arrisca? Olha, não sei, mas eu sei que tem o artigo 149 do Código Penal. Isso. O artigo 149 do Código Penal, para vocês verem que interessante, né? Nós temos a CLT. A CLT antiga, né, da década de 40, ela não tem uma disposição específica falando de trabalho escravo, nada disso. Quem está trazendo isso é isso, a Lei 10.803, que deu uma nova redação ao Código Penal, em 2003, e trouxe o conceito que a gente utiliza para o trabalho escravo no país. E o trabalho escravo no país, ele apresenta aqui, esses 5 elementos. Pode ocorrer se houver condições degradantes de trabalho, o trabalho forçado, se houver servidão por dívida, retenção do trabalhador no local de trabalho ou uma jornada exaustiva. Então, assim, qualquer uma dessas hipóteses vai caracterizar o trabalho escravo. Não precisa, a princípio, não precisa juntar, tem que ter trabalho forçado mais servidão por dívida. Não, cada uma dessas é independente, né? E aí eu queria mostrar para vocês o seguinte: cada uma dessas modalidades, como é que elas são, né, caracterizadas, as questões que surgem em torno delas. Então, vamos lá. Condições degradantes de trabalho. Isso aí é uma obra, né? Uma construção civil. A condição, assim, não é das melhores, né? Se for só um banheiro ruinzinho, assim, para atender o pessoal durante o dia, é menos pior. Isso aí não é trabalho escravo. Mas se esse é o banheiro que o pessoal usa, eles moram aí, eles estão dormindo no meio desses tijolos, sem uma casa, numa barraca de lona, talvez já mude de figura. E quando eu estava em Marabá, no Pará, né, onde fiquei por 5 anos, eu julguei muitos processos de trabalho escravo. E eu lembro que era uma época que ninguém julgava esses processos. Não sei porquê, era, sei lá, falta de iniciativa, né? O processo no Brasil demora demais. E eu cheguei e falei assim: não, isso aqui vai ser uma das prioridades. Vou começar a julgar esses casos, que são violações a direito que eu achava muito severo. Falei: a justiça tem que dar uma resposta para isso. E aí eu comecei a julgar muitos casos. E o que eu encontrei lá eram condições degradantes no meio rural. A foto não passou, tá? O meu computador está devagar e sempre. Mas daqui a pouco aparece. Como é que é a situação do trabalho escravo no meio rural? Nós vamos encontrar os trabalhadores que são contratados para roçar a juquira. Já ouviram falar em juquira? Não é o juquinha, não, né, gente? É o juquira. Juquira são as árvores, é o mato que cresce nos pastos. Então, o gado vai pastar,
tem que deixar o pasto limpo, né, para ele poder tudo. E aí é um trabalho até assim, é penoso, é desgastante, você tem que ir lá com machado, enxada, né, cortar aquilo, limpar todo o mato. Aqueles grandes fazendeiros, eles costumam contratar os trabalhadores para roçar a juquira. Às vezes eles combinam meio assim, uma empreitada, que ó, tem 10 hectares aí, vocês gastam aí para, sei lá, 1 mês para poder roçar a juquira, vai ganhar tanto. Ou então paga por dia. Ó, eu preciso de X trabalhadores, vou pagar 30, 50 reais por dia. Pronto, vamos pagar. O que os trabalhadores fazem? Eles chegam no local, normalmente não tem um alojamento, isso aí são fotos dos processos criminais que eu julguei. Eles montam um barraco desse, permanecem morando aí, né? Não tem muita estrutura, às vezes até tem uma casinha como essa aqui à direita, né? Um barracão. Eu já vi trabalhadores dormindo nos estábulos, nos currais, junto com os animais. Eles amarram lá uma rede, alguma coisa. Água potável normalmente não tem, eles pegam aí de fontes, de rio, de algum riacho que tem por lá. Às vezes eles estão dividindo a água juntamente com os animais. Banheiro é uma coisa, nem se pensa, nem se cogita de ter um banheiro. Comida, né? A preparação, o que eles fazem? Eles recebem lá, às vezes, um arroz, feijão, farinha, um pedaço de carne. Eles preparam a carne, colocam a carne em latas de tinta como essa, misturadas com banha, e aí chegou na hora do almoço, eles pegam ali, esquentam aquilo, né, no fogareiro improvisado e comem. E vão levando essa vida durante semanas e meses. Será que isso são condições degradantes de trabalho? O outro caso, construção civil. Quem passar lá pelo Buritis, gente, vai ver um prédio bonitão, sei lá, uns 15 andares, tem algumas lojas comerciais na parte de baixo. Mal sabem os moradores que ele foi construído com mão de obra escrava. Os trabalhadores ficavam, né, hospedados, assim, dormiam, alojados, né, nesses ambientes. Se você for olhar assim, não está dos piores, não. Acho que o grande problema mesmo eram esses caixotes. Está vendo aqui essa foto, do lado aqui do construção civil? Eram caixotes com um colchão dentro, com uma forragem dentro, que os trabalhadores entravam e dormiam, né, passavam a noite. Eu fico imaginando o seguinte, ele está lá num trabalho árduo, né, o dia inteiro, né, a construção civil é muito pesada. Aí, na hora de descansar à noite, entra num caixote, né, ao estilo Drácula. Se a gente olhar aqui essa outra foto, aqui, o caixote era isso aqui, ó. Eles entravam e ficavam lá. Aí bota aqui uma foto, né, na parede para decorar o ambiente, assim. Era uma condição muito ruim. Nós temos uma portaria do Ministério do Trabalho que fala que é condições degradantes. Está meio coberto aí pela formatação, mas aqui, ó, é qualquer forma de negação da dignidade humana, violação de direito fundamental do trabalhador. Acaba que é um conceito muito abstrato, né? Eu confesso, pessoal, quando eu chego e falo assim, isso aí viola a dignidade, viola a proporcionalidade, viola a razoabilidade, eu falo, isso aí está a gosto do freguês. Né? Então, assim, eu procuro chegar assim, a gente consegue definir o que seria condições degradantes de trabalho? Eu sei que talvez não seja fácil. Né? É um conceito que é um elemento normativo do tipo. E todo elemento normativo do tipo, ele tem que ser preenchido com interpretação. Você tem que interpretar. Está lá falando assim, ó, entrar na casa alheia tal injustificadamente. Injustificadamente, né, sem o consentimento. Como é que é o consentimento? É o quê? Tem que ser por escrito. Às vezes, alguns termos você precisa de interpretar. O que seria isso? E condições degradantes é um deles. Eu posso até, talvez, não saber definir para vocês o que é. É mais ou menos assim, é um conceito de falta. Falta segurança, falta alimento, falta alojamento, falta banheiro, falta água potável, falta tudo. Né? Eu me lembro tem um juiz da Suprema Corte Americana, é o Potter Stewart. Ele já aposentou, tem muitos anos isso, mas eles estavam apreciando um caso sobre pornografia hardcore. O que é pornografia hardcore? É quando você vai, né, eles estavam discutindo se isso se equipara à arte. Não, ele falou, não, isso aqui é uma arte, eu não estou fazendo pornografia. E aí, naquela discussão que teve lá, ele deu um veredito, assim, ficou famoso. Ele falou assim, eu posso talvez não saber conceituar o que é pornografia hardcore, mas quando eu vejo uma, não tenho dúvida nenhuma de que seja.
Eu acho que condições degradantes é mais ou menos por aí. Olha, eu posso até talvez não ter o conceito, mas quando eu vejo um ambiente de trabalho, eu consigo falar, olha, isso é condições degradantes. Às vezes eu vejo assim, os fiscais do trabalho, né, os auditores do trabalho, fazer um trabalho assim, eu acho que eles são muito valorosos. Eles chegam e falam assim, ó, detecta várias irregularidades, aí o pessoal fala, como é que eles exageram, olha, o pé direito aqui tá baixo, não tem um armário para colocar roupa, que absurdo, você trabalha escravo. Não é só isso, eu nunca vi isso. Eu já li, já analisei, acho que centenas de relatórios de fiscalização. O problema é que não tem um lugar para dormir, não tem comida, não tem banheiro, não tem nada e falta um armário. E, além disso, o pé direito também está baixo. Aí eles colocam todas as irregularidades e o pessoal fala, não, está vendo, nós estamos exagerando, e não é bem um exagero. Né? Só o que já tinha, sem o pé direito baixo e a falta de armário, já caracteriza, né, as condições degradantes. Então, assim, no Brasil, a Clínica de Trabalho Escravo já fez pesquisas a respeito. Em média, pessoal, 95% dos casos envolvem condições degradantes de trabalho. Existe a bancada ruralista, né, lá no Congresso, eles às vezes querem tirar essas condições degradantes do Código Penal. Se tirar, vão desaparecer com o trabalho escravo no Brasil, nos moldes que é hoje. Né? E uma coisa que a gente procura fazer também na clínica, nós até fizemos um levantamento, foi tentar identificar as situações em que tem uma condenação criminal e qual era a situação do trabalho. E nós conseguimos apurar o seguinte, quando tem uma condenação criminal, normalmente tem 5 elementos que são básicos para caracterizar a condição degradante. O alojamento é muito precário, não tem água potável, não tem EPI, né? EPI, equipamentos de proteção individual, ou seja, não tem luva, não tem capacete, bota, né? O trabalhador às vezes faz um serviço arriscado, sem nenhuma proteção. Não tem um local para armazenar adequadamente alimento, água, e falta banheiro, ou então o banheiro é péssimo, muito ruim. Então, assim, tendo essas condições, é quase, não é certo, né, que vai ser condenado, mas, assim, já são elementos muito fortes para caracterizar condições degradantes de trabalho. A gente tentou mais ou menos assim, né, tornar meio matemático uma coisa que é extremamente subjetiva. Não é subjetivo, né, não é isso. Que dá margem a interpretações. Né? Então, ao invés de interpretar, às vezes o intérprete, né, um tem uma percepção, o outro tem outra, se você traz dados objetivos, a gente reduz, talvez, essa margem de subjetividade. Então, condições degradantes são basicamente isso e pode caracterizar o trabalho escravo. Temos também, gente, a hipótese de trabalho forçado. Submeter o trabalhador a trabalho forçado. Não, o Código Penal não define o que é trabalho forçado. Então, nós temos que fazer o quê? Nós vamos na Convenção número 29 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e lá nós vamos ver o conceito, que é esse. Você exige, sob a ameaça de uma sanção física ou psicológica, um trabalho que a pessoa não se ofereceu para ele, né, sob pena de sofrer essa sanção. Né? Na verdade, é o seguinte, é a pessoa trabalhar de maneira obrigatória. Então, por exemplo, ele pode até ter desejado trabalhar, mas chegou lá e viu que a situação é totalmente diferente. Ele quis ir embora, não conseguiu mais, está sendo obrigado a trabalhar. Isso é trabalho forçado. Ou então, desde o início. Aqui, ó, você vai trabalhar aqui, você está sendo obrigado a trabalhar, e se sair daqui, você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ver o que vai acontecer com a sua família. E a pessoa fica lá trabalhando sob ameaça. Quando eu estava em Marabá, eu julguei dezenas, né, de processos criminais. 50, vamos colocar 50. Quantos casos que eu encontrei trabalho forçado? O que vocês acham? O percentual. Imagino que seja muitos. Muitos. Quase a totalidade, talvez. Quase todos? É. Tiago ia falar, Tiago? Eu acho que não, eu acho que foram poucos, porque muitas vezes as pessoas se submetem a um trabalho espontaneamente, mas porque elas precisam do recurso para subsistência mesmo, então. O Pedro, então, foi para o lado oposto. Então, o Tiago vai definir. Vai, Tiago, dá o voto de Minerva. Eu ia dizer que perto de 100% também. Ô, pessoal, por incrível que pareça, eu acho que se teve um caso, foi muito.
E eu lembro que o caso é porque tinha vigilantes armados, entendeu? Então, assim, mas não estava provado, não ficou demonstrado que eles ameaçavam os trabalhadores. Falou, não, é para a segurança da fazenda, nós temos aqui valores, não sei o quê, é por isso. Então, né, diga lá, Ana. Professor, o que seria sanção psicológica? A sanção psicológica seria, tipo assim, é aquela ameaça que não é uma agressão física, ou seja, não ofende a integridade física. Então, você ameaçar a família. Falou assim, ó, se você... né? Porque, assim, o trabalho forçado pode ser mediante violência, né? A grave ameaça, você está batendo na pessoa, ela está trabalhando. Mas pode ser uma ameaça psicológica, que, ó, se você não fizer isso, você vai apanhar. Pode ainda não chegar nas vias de fato, entendeu? Mas tem a ameaça. Se você não fizer isso, eu estou com seus documentos aqui, eu vou queimar o seu passaporte, você é da Bolívia. Seu passaporte eu vou colocar fogo. Ele é nosso, então eu nunca mais volto para casa, eu vou ser preso pela Polícia Federal. E aí funciona como uma ameaça, né? Que vai motivá-lo a não largar o serviço. E aí, pessoal, nesses casos, o que aconteceu? Eu percebi, gente, que você não precisa aqui no Brasil obrigar ninguém a trabalhar. Nós temos um exército de indigentes tão grande, você dava para eles um prato de comida e eles trabalhavam. Ah, espera aí, você não quer trabalhar não? Você está achando ruim? Não, problema seu, vai embora. Próximo da fila. Tem gente que estava lá. Eu me lembro que os trabalhadores, né, resgatados no Pará, onde eu atuava, boa parte deles vinha do Maranhão. Por isso que eu falo, gente, a família Sarney acabou com o Maranhão. Assim, foram desgovernos, eu só imagino, porque assim, para as pessoas saírem de lá e irem para o Pará e se submeter a essa condição, achando que a vida é melhor, né? Então, assim, foram raríssimos os casos em que se encontra hoje no Brasil trabalho forçado. Não digo que não exista, pessoal, ainda existe, obviamente, mas não é com a frequência que a gente imagina. Foi lançado um filme ano passado, Pureza. É um filme lá com a Dira Paz, né, que mostra um caso real. Um rapaz que saiu, começou a trabalhar no Pará, na região aí da Amazônica, ele sumiu. Aí a mãe dele começou a viajar o Brasil inteiro procurando esse menino, foi para Brasília, avisava senador, polícia e tal, até que ela conseguiu localizar o pessoal. É uma história verídica. E lá nessa fazenda, eles chegaram a matar trabalhadores que se rebelavam pelo tratamento recebido, tudo. Então, assim, já houve muita violência, muita arbitrariedade, mas hoje, assim, não quero, né, parecer muito, como é que fala? Desprezando o problema, mas hoje ficou um pouco mais humanizado. Como eu disse para vocês, 95% dos casos são são condições degradantes de trabalho. O filme chama Pureza, Ana, né? A Aline falou que já assistiu, é muito bom. É um filme interessante mesmo, sabe? É do Renato Barbieri. E o Renato Barbieri até fez também um outro filme, chama Servidão. Só que esse filme Servidão é um documentário, eu até apareço, né? Acho que é minha estreia no cinema, é que ele fez documentário entrevistando pessoas, e até me entrevistou quando eu estava aí na faculdade de Direito, na sala lá no Salão Nobre. E aí tem várias pessoas que vão falando sobre o trabalho escravo no país. Então, ele lançou os dois na mesma época, o Pureza e o Servidão. Então, assim, quem gosta do tema, vale a pena assistir. E mesmo quem não gosta, assim, o Pureza é interessante, sabe? É um filme, assim, meio tocante. Né? Não sei se é só para mim que lido com isso, né, que eu vi essa situação, mas acho que para todo mundo que assiste. Então, pessoal, trabalho forçado existe em pouca escala, mas é isso, é naquele momento em que se usa violência física, violência psicológica para manter o trabalhador preso ao serviço, né? Se a gente vai falar em restrição da liberdade de locomoção, ele normalmente acontece com trabalho forçado. Temos mais, além do trabalho forçado, nós vamos ter a servidão por dívida. Acho que lá no caso que eu passei para vocês, eu falei do peão de trecho, né? O que é o peão de trecho, gente? O trabalhador saiu do Maranhão, foi para o Pará. Ele quer serviço. Ele saiu com a mão na frente e a outra atrás, não tem um tostão. Que é a melhor condição de vida para poder alimentar a família. Ele vai lá para uma pensão de beira de estrada, chega e fala assim, estou precisando de serviço, tal. O dono da pensão fala, o gato deve aparecer por esses dias, contratando pessoas. Ele, então vou ficar aqui na pensão, e fica fiado. Aí passa o gato, depois chega o gato, né? O gato não é um homem bonito, né, gente? O gato é o aliciador, é aquele cara que recruta os trabalhadores.
Aí ele chega e fala assim, estou precisando de trabalhador, fazenda tal, quem quer ir? Ah, levanta a mão, todo mundo vai. Ele chega para o dono da pensão e fala, quanto que ele está devendo aí? Ele falou, R$300. Ele ficou aqui 6 dias, 5 dias. Ah, olha, tá pago. Aí, fulano, tá vendo? Ó, paguei sua pensão. Anota no livrinho. É esse livrinho aí, ó. Todo mundo sobe no caminhão, vão lá para a fazenda. Aí sobe no caminhão. Às vezes viaja. Eu já vi fazenda, pessoal, para chegar lá, tinha que andar 90 quilômetros de estrada de terra. Pode deixar as portas abertas na fazenda que ninguém vai fugir. Não tem essa preocupação. Eles não conseguem fugir. Então, aí chegou na fazenda lá, fala aqui, ó, pessoal, agora tem que pagar o caminhão, viu? R$150 do transporte. Deixa eu anotar aqui no livrinho. Vocês trouxeram comida? Não, eu tenho comida aqui, ó, o rancho. Eles chamam de rancho. Arroz, feijão, farinha, às vezes um pedaço de carne. Toma aqui, ó, o rancho para vocês. R$200 aqui anotando, vai durar aí 15 dias. E ferramentas, vocês têm? Pá, enxada, foice? Não temos nada. Então, não, estou vendendo aqui, ó. Foice é tanto, enxada é tanto, tal. Trouxeram bota, luva, chapéu, não, aqui, DVD, 20, 10, tudo anotado. Quando o trabalhador vai dar a primeira foiçada, ele já está devendo o mês de salário dele. Aí chega no final, gente, trabalhador é gente, né? Se vocês olharem isso aí, ó, esse caderninho de anotações, tem um trabalhador, eu lembro, o nome dele era o Ronaldo. Ele está lá anotado que ele comprou bolacha, rapadura, né? Tem vários, assim, vários itens de consumo. Tem pasta de dente, Colgate. Então, assim, ele vai comprando, ele precisa de um sabonete para poder tomar banho, né? Então, assim, esse sabonete, como é que ele adquire? A cidade está a 90 quilômetros de distância. Ele tem que comprar lá. O problema, gente, a lei, a CLT até permite. Se o local é muito distante, o empregador pode vender produtos para o trabalhador, desde que não tenha lucro. Essa é a condição, né? Mas o que acontece, não. Às vezes eles vendem por um preço 2, 3, 4 vezes mais caro, para poder ter lucro também lá na cantina, né? Eles chamam de cantina. Então, o que acontece? O trabalhador vai trabalhando, chegou a vencer o primeiro mês, quero ver receber meu salário perfeitamente, mas aqui você está me devendo 100, viu? Porque, aqui, ó, descontando tudo isso aqui, mais o que você pegou, tá? Então tá bom, então eu vou trabalhar mais um mês, aí tá, aí mais um mês e começa aquela servidão por dívida, que às vezes mantém a pessoa presa por meses no local de trabalho. E, infelizmente, sabe o que é pior? Eles têm um sentimento de honra. Falam assim, não, eu tenho que cumprir o combinado. Uma vez eu estava fazendo um interrogatório de um trabalhador, eu falei, por que o senhor não fugiu, não saiu lá da fazenda? Eles estavam explorando o senhor. Ele falou, não, doutor, mas e o compromisso? Né? Eu combinei com ele que ele ia me pagar X de diária e que eu ia fazer o serviço, então eu não podia largar, não. E eu estava devendo para eles as coisas que eles me adiantaram, então não tinha jeito. Então, assim, esse conformismo deles mantém esse tipo de situação. Então, servidão por dívida ocorre com uma relativa frequência também aqui no Brasil, viu, pessoal? Outra modalidade que tem é quando retém o trabalhador no ambiente de trabalho. Essa retenção no local de trabalho pode se dar, assim, por 3 razões básicas, né? Ou porque o trabalhador não se oferece para ele um transporte, é o caso da fazenda a 90 quilômetros. A fazenda está a 90 quilômetros. O empregador levou ele para a fazenda, mas e para ir embora? Ó, pode ir a hora que você quiser. É lógico que ele não vai a hora que ele quiser. Então, cerceia o uso do meio de transporte. Se o empregador, com dolo, ele já leva o trabalhador e não oferece o transporte para manter ele lá, isso é crime. Quando mantém vigilância ostensiva, né? Aquela vigilância não precisa nem ser armada, mas uma vigilância que inibe o trabalhador de sair do local. Ou então, e o que é o mais comum, gente, quando se toma posse dos documentos ou objetos pessoais do trabalhador. Isso, quando é estrangeiro, gente, é batata, assim. O estrangeiro chegou no Brasil, ele tem um passaporte, um visto de turista. Aí o empregador chega lá, o dono de uma confecção em São Paulo, chega lá para alguém da Bolívia, do Peru, aqui, ó, me dá seus documentos. Ele fica, o trabalhador fica refém dele. Eles morrem de medo de sair da confecção, eles morrem de medo de serem presos, eles não querem ser deportados. Então, eles aceitam tudo, qualquer tipo de situação. Até um dia que alguém descobre, vai lá, faz uma fiscalização e liberta essas pessoas. Então, assim, você se apoderar dos documentos dela, de objetos pessoais, para mostrar, para manter a pessoa retida, isso é uma coisa, assim, que pode caracterizar o trabalho escravo. Diga, Ana. Professora, a retenção no local de trabalho não estaria dentro de trabalho forçado?
Acaba que na retenção existe uma margem de opção do trabalhador, sabe? Ele pode chegar e falar assim, ó, eu vou embora sem meu documento, deixa, vou correr o risco. Não tem ninguém impedindo ele de sair. Igual na vigilância ostensiva. Se tiver só uma vigilância que inibe, a pessoa fica assim meio constrangida de sair, ok. Mas se tem uma vigilância que proíbe a saída, aí não, aí é trabalho forçado. Então, realmente, essa modalidade é muito próxima do trabalho forçado. Né? É uma questão, talvez, de grau, de sutileza na situação. Né? Mas eles realmente são semelhantes. A última modalidade, gente, que eu queria discutir com vocês um pouquinho mais esse tema, é a jornada exaustiva. Talvez vocês saibam já, né? A jornada de trabalho por semana são 44 horas. 8 horas por dia e mais 4 horas aos sábados. Domingo tem que descansar, em regra. Né? Tem que ter um dia de repouso semanal remunerado. Então, normalmente, a jornada do trabalhador são 8 horas. Só que a lei permite horas extras, né? Ah, não vou fazer hora extra? Vão. Permite 2 horas extras por dia. A vantagem é que a hora extra é mais bem paga, né? Você paga aí, no mínimo, 50% do valor da hora normal, a mais, né, de acréscimo. Então, eu pergunto para vocês, né? Nós temos a submissão à jornada exaustiva. Um trabalhador, legalmente, ele pode trabalhar 8 horas mais 2 por dia, 10 horas. Alguém que trabalha 12 horas por dia está em jornada exaustiva? É trabalho escravo? O que vocês me dizem? Até 10, beleza, a lei autoriza. Mas eu falo o seguinte, 11, 12 horas. Vai ser trabalho forçado, trabalho escravo? É jornada exaustiva? Eu acho que depende das condições de trabalho da pessoa e se é uma escolha dela ou não. Ó, então pronto. Então nós já temos, ó, se for uma escolha dela, não é trabalho escravo, é isso? É um primeiro critério? Não, eu acho que as condições seria o primeiro critério. As condições O de primeiro trabalho. critério. Então tem que... Mas aí, deixa eu falar, não está confundindo um pouco a jornada exaustiva com condições degradantes? Por exemplo, se as condições não forem boas, né, forem muito ruins de trabalho e tal, será que por si só já não vai caracterizar condições degradantes, pouco importando a duração da jornada? O que vocês acham? Ó, vamos lá, De talvez acordo por... com a lei, seria, né? Jornada exaustiva. 12 horas. 12 horas, né? Então, isso. Então, vamos dar exemplos, talvez fique mais claro, né? Então, um juiz que trabalha 12 horas por dia e algumas horas nos fins de semana, ele pode ser considerado um escravo, né? Alguém... Eu acho que... Hã? Não, Eliabe? Acho que a grosso modo, sim, né? Se for seguir estritamente o que está na lei. E ninguém quer um empreguinho desse, não, de escravo, gente? Trabalhando como juiz federal, salário no fim do mês. Pois é, por isso que eu acho que nesses casos de jornadas exaustivas tem que analisar o contexto que está ali, depende muito do tipo de trabalho que a pessoa faz. Por exemplo, se a pessoa for fazer um trabalho mais extremamente, tipo, corporal, assim, não sei, trabalhar, por exemplo, como em construção civil, né, pedreiro, assim, eu acho desproporcional, assim, 12 horas por dia em comparação com alguém que... Enfim, eu acho que tem que analisar o contexto da pessoa que ela tá, a vulnerabilidade dela, o quanto Vulnerabilidade. essa jornada exaustiva tem impacto na saúde, né? Não, mas também o problema é o exemplo que eu escolho, né? Né, o juiz, assim, todo mundo acha que o juiz tem vida boa, então fica aquele negócio, né, de, não, nem de longe é um escravo. Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo aqui, então. Vamos ver aqui o caso, um médico. Aqui, pessoal, um médico, ele veio lá de Cuba, o salário dele seria 12, 10 mil, ele está ganhando 3 mil, trabalha na cidade com estrutura muito ruim, 11 horas por dia, e sempre tem que prestar contas lá ao governo cubano. Isso é trabalho escravo? Jornada exaustiva? A estrutura lá da cidade é ruim, então as condições também não devem ser boas, né? Ou será que para ele é maravilhoso? Não, acho que dependendo dá para considerar, sim,
Tipo, Porque foi curioso que hoje eu estava contando, né, dando essa aula de manhã, e um dos alunos chegou assim, aqui, professor, eu conheço um desses médicos, é amigo da família, ele veio para o Brasil e tal. Ele falou que melhorou a vida dele demais, que isso, o que ele ganhava aqui, nesses 30%, ninguém lá em Cuba estava ganhando isso. Então, assim, ele estava satisfeitíssimo, ele se sentia num oásis, né? Então... Mas é igual aquele trabalhador do meio rural, ele foi para lá porque melhorou a condição de vida, assim, ele estava ganhando mais dinheiro que ele estava ganhando antes. É verdade. É o mesmo caso. Gente, acho que é um critério aqui, ó. Se o trabalhador estiver trabalhando rindo, não é trabalho escravo, não. O que vocês acham? Igual ele aqui está satisfeito, não, tá bom demais. Eu em Cuba eu ganhava 300. Eu no Brasil estou ganhando 3.000. Não é um bom critério esse? Ó, tá rindo, não tem trabalho escravo. eu não sei tanto, porque tem aquela questão de direitos indisponíveis, né? Que mesmo que você... Sim, que você concorde com a disposição deles, ou às vezes ele tá rindo ali, mas ele às vezes não tem tanta consciência da violência que ele pode estar passando, do quão aquilo não é normal, né? Não sei. E isso é um ponto importante. Será que ele se percebe? Igual, por exemplo, né, quando vocês estavam lá na faculdade. Vocês chegaram a ter aula na faculdade, gente? Ou não? Um semestre. Um semestre só, né? Vocês acham que lá era sala de aula, não era? Não achavam? Assim, não sei, eu falo aqui na faculdade de Direito. Né? Mas, assim, se você for ver lá a estrutura, lá tem aquelas pilastras no meio da sala, né? Não tem um projetor de slide, não é uma estrutura muito... Todo mundo acha que é uma sala de aula. Mas se você for lá nos Estados Unidos, em Michigan, qualquer outra universidade, na Inglaterra, na Austrália, vocês vão ver que é uma sala de aula. Mas, assim, né, a gente não percebe. Nós estamos achando que está ótimo. Para a gente está excelente. Mas é aquela questão, a gente talvez não conheça, né, uma outra referência. Diga lá, Thiago, e depois Letícia. A Letícia levantou primeiro. Pode falar, Letícia. Então vai lá, Letícia. Não, eu acho que é isso que um pouco que a Aline tinha chegado a falar, a questão da vulnerabilidade e o contexto social das pessoas, né? Porque pro trabalhador do caso mesmo, para ele ali estava tranquilo, né? Tem a questão da honra também, de honrar com compromisso que ele fez, de pagar a dívida, igual no caso do médico também, a percepção que ele tinha anteriormente, né, do que ele era submetido em Cuba, para ele aqui estava melhor. Então, acho que tem a ver com o contexto e a condição social, né? Essa vulnerabilidade, talvez acho que propicia, não sei se pode dizer assim, mas o vício do consentimento da pessoa se submeter àquilo. Perfeito. Nós vamos desenvolver isso um pouquinho mais. Vamos lá, então, Thiago. Eu acho que pode ter, tipo, uma espécie de síndrome de Estocolmo ou algo assim também. Tem. Nesses casos, então, o médico ou o profissional, o trabalhador rural, quer que seja, mesmo estando feliz, contente com a situação, não mudaria a situação. Ele pode estar só influenciado ou alguma coisa assim. E nisso que o Thiago falou, pessoal, a coisa mais comum que eu detectava era o seguinte: eles não se viam como escravos. Falou, não, aqui, ó, isso aqui é minha realidade. Eu nasci nesse ambiente, para mim é minha vida normal, não tem tratamento. Eu sempre fui acostumado a esse tipo de tratamento. E isso que era meio triste, né? A normalização, a naturalização de uma situação que não era das melhores, né? Letícia levantou de novo a mão? Diga. Ou não, continua levantada? Não, então tá. Então vamos em frente. Pessoal, o próximo exemplo, então, acho que não foi um bom exemplo, porque ela está rindo também, mas esqueçam o sorriso na cara dela. Mas é uma executiva, ela trabalha aí 14 horas por dia, em meio 24 horas, vem lá do Japão, dos Estados Unidos, toda semana tem que viajar. Isso não é exploração demais pela empresa? Ela ganha R$70 mil por mês. Não é trabalho escravo, gente? Alguém queria ser escravo assim desse jeito, ganhando esses 70 mil? Eu acredito que seja, porque entra muito a questão da saúde física e mental dela. Pode ser que agora ela está curtindo, está aproveitando, mas isso com certeza vai ter uma consequência futura na vida dela. É verdade.
Mas aqui, gente, uma pergunta, deixa eu até parar a gravação aqui, não vai gravar não, hein, gente? Quem que topava um emprego desse, 70 mil, trabalhando 14 horas por dia? Ninguém? Só o Thiago? Todo mundo. Gente, eu também topava um negócio desse. Né? Então, assim, depende aí né? O Arthur está falando que nem pensar duas vezes. Pessoal, a questão é a seguinte, acho que não tem uma resposta tão simples, né? O que seja o trabalho escravo. E eu me recordo, isso é caso real, é a minha vida. Eu cheguei lá e falei, gente, isso é trabalho escravo ou não é? Quais situações que eu me deparei que eu achei mais, assim, interessantes? Um trabalhador foi resgatado, aí ele foi ouvido lá no processo criminal, eu comecei a fazer perguntas, eu falei, o senhor estava lá numa condição de trabalho escravo? Eu falei, não tinha trabalho escravo nenhum lá, não. Eu falei, não, mas como não? O senhor estava lá numa coisa? Não, mas essa é a condição normal de vida, de trabalho, sempre foi assim. Eu falei, eu sei, mas o fazendeiro não pagava o seu salário. Ele falou, não, mas ele vai pagar, ele ia pagar sim. Eu falei, mas como é que o senhor sabe? Ele falou, não, porque eu já trabalhei lá antes, ele demora para pagar, mas ele paga, nunca ficou me devendo, não. Aí eu fiquei lá, eu já fiquei meio assim, né? Eu falei, essa acusação, então, tá meio furada, né? Ele falou, quer saber de uma coisa? Que, ó, eu não gostei de ter me tirado de lá, não. O pessoal lá da fiscalização. Eu falei, mas por quê? Não, eu falei, não, eu fiquei sem emprego. Aí eu já tentei ser mais esperto, ele falou, não, mas peraí, o senhor ganhou o seguro-desemprego. Tem uma previsão legal, gente, o trabalhador resgatado do trabalho escravo, ele tem direito a 3 salários de seguro, mínimo de seguro-desemprego. Durante 3 meses ele recebe. Eu falei, eu sei, mas foi só 3 meses. Depois eu não arrumei emprego de novo e fiquei sem nada. Se eu tivesse continuado lá, eu ia estar trabalhando e ganhando meu dinheiro. Eu falei, oi, gente, o resgatado, o trabalhador, ele estava satisfeito com a situação. Eu que vou falar que ele é escravo? Ele está negando, está falando que estava gostando. E aí teve um outro caso que era do lado oposto, do empregador. O fazendeiro chegou e falou, o senhor estava aí, né, era o interrogatório do réu. Ele falou, o senhor estava reduzindo a acusação aí de que estava reduzindo a condição de escravo e tal. Ele chegou, doutor, esses trabalhadores, eles têm vida de princesa. E ele falou assim, não estava zombando nada, não, ele falou sério. E eu, empaticamente, eu acho que até entendi. É que ele chegou a parar há 30, 40 anos. Aquela terra sem lei, ele entrando no meio do mato, malária, desbravando o Amazonas, dormindo no meio do mato nas piores condições para poder montar a sua fazenda, né, desmatar tudo. Ele passou por muitas privações, eu imagino. Então, quando ele via um trabalhador dormindo numa barraca de lona, ele dava o rancho para o trabalhador, eu falei isso. Na minha época não tinha isso, não. Eu fazia coisa de palha mesmo, né? Eu não tinha comida, eu tinha que caçar para poder comer. Então, ele falou isso, vida de rei. E eu fiquei me perguntando, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Que eu estou vindo aqui do Sudeste, lá de Minas. A realidade aqui, o trabalhador está falando que está bom, o empregador fala que tem vida de princesa, o que eu tenho que falar que isso é trabalho escravo? E eu fiquei me questionando, mas eu falei, mas tem alguma coisa errada, não dá para, acho que, aceitar uma situação como essa. E aí quem me ajudou um pouco para isso foi o Michael Sandel, né? Eu não sei se vocês conhecem, aquele professor famoso de Harvard, né? Ele tem um curso, né, chama Justiça, né? Ele tem outros trabalhos, mas eu me lembro que num dos trabalhos dele ele perguntou isso: eu posso vender um rim? O que vocês acham? Aqui no Brasil não, né, gente? É proibido. Mas eu falo assim, ó, lá no Irã é permitido. Eu vi uma reportagem uma vez, acho que do New York Times, fala o seguinte: o rim no serviço público de saúde normal é $7.000, mas demora muito, a fila é muito grande. Se você quiser passar na frente, você tem que ir no mercado paralelo. Lá você vai pagar de $30 a $40.000. Então, assim, vamos criar um país. Posso permitir que se venda rim? Pode, né? Isso. Gostei todo mundo está fazendo assim. Isso, pode. Por que ó? Eu tenho 2 rins. Né? O corpo é meu. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo, não? Eu posso doar um rim, não posso? Gente, eu quero doar mediante remuneração. Eu não quero simplesmente dar meu rim, não, gente. Eu quero receber por isso. Né? O corpo não é meu. Se chegar e falar assim, não, eu vou doar meu coração, não. Aí eu falo, peraí, né? Doar o coração você está matando, né? Então, assim, acho que pode, não? Diga, Thiago. Eu acho que vai muito, até acho que o Sandel comenta disso, da condição da pessoa. Se a pessoa quiser vender um rim, a princípio, até o professor lá de Harvard, acho que, pelo que eu entendi, poderia vender. A questão é se fosse vender os 2 rins, ou uma coisa assim, teria que olhar a condição de vulnerabilidade da pessoa para saber sobre o que seria aquela venda. Se é uma venda
consciente ou algo assim, nesse aspecto, mas eu ainda tenho uma opinião um pouco contrária a venda de órgãos nesse quesito assim, tão exagerado. Tá certo. É por aí mesmo que ele fala, mas vamos então avançar. Por exemplo, gente, tive um filho. Eu posso chamá-lo aí de Apple Haddad? Posso, né? Foram vocês que escolheram o nome de vocês? Não, né? Então, assim, normalmente é o pai que escolhe, né? Só que eu vou ser um cara esperto. Eu vou chegar para a Apple lá e falar aqui, ó, eu estou botando o nome do meu filho aí, vocês me pagam R$1.000 por mês de marketing, tá bom? Aí toda hora eu falo, ó, o Apple ali, o Apple aqui e tal, vai fazendo propaganda até completar 18 anos. Aos 18 anos ele vai ter uma bolada que ele já juntou, né? E aí já é um dinheirinho bom que ele pode pagar, comprar um apartamento, um carro, alguma coisa. É uma boa ideia, não? Ou então tem a professora Lívia Miralha, Coca-Cola Miralha, por que não? Imagina o menininho lá, Coca-Cola, presente. Aí os meninos na chamada, chegou agora no recreio, vou tomar uma Coca-Cola, sabe? Aquela propaganda assim que vai no inconsciente da pessoa. Uma vez eu vi um processo na Justiça Federal, quando eu li o nome da pessoa pela primeira vez, eu não só depois quando eu li de novo, a senhora se chamava na ida, na vinda, na volta. Eu chamava ela de Dona Naída. Eu falei, gente, ó, com esse nome e não cobrou, não está ganhando dinheiro. Eu boto o nome Apple e ganho dinheiro, muito mais esperto. Outra questão que o Michael Sandel traz, posso transformar meu corpo num outdoor? Eu boto uma tatuagem assim, definitiva na testa, Casas Bahia, e saio na rua. Boa tarde, bom dia, Casas Bahia, fazendo propaganda. Eu cobro, ó, me dá aí R$30.000 para eu ficar com essa tatuagem na testa. Eu fico aí com ele durante a vida toda, né? Hoje em dia tem meio de te tirar, mas não fica 100%, né? Mas posso, não? O corpo não é meu. Eu já vi umas tatuagens tão horrorosas, pessoal, que a pessoa, e ela nem ganha dinheiro, ela paga para fazer isso. Imagina esse caso aí que a pessoa vai receber. E aí o Michael Sandel traz esses casos, que são casos reais, né, ocorridos lá nos Estados Unidos, e ele fala o seguinte, não, gente, não pode nada disso. Se a gente começar a permitir que tudo isso seja possível, nós vamos estar falando que o dinheiro fala mais alto. Basta ter dinheiro que você resolveu o problema. E aí o que acontece? Né? Ele aponta algumas objeções. E as objeções que ele aponta são de igualdade. Se a gente permite uma situação como essa, nós vamos estar tornando nossa sociedade cada vez mais desigual. E objeção de integridade, falando que tem algumas coisas, gente, que ficam fora do comércio. Então, por exemplo, por que eu não posso vender o rim? Eu não posso vender um rim, gente, porque senão sabe o que vai acontecer? Imagina que a gente está aí na faculdade. Nenhum professor da faculdade vai vender rim, provavelmente. Mas aquelas pessoas que estão dormindo no relento, lá na pracinha da faculdade, são potenciais vendedores de rins. E eu falo isso aí de cadeira, sabe por quê? Porque teve um caso em 2004, 2003, lá no Pernambuco, que veio um israelense para o Brasil, começou a cooptar os brasileiros para poder pegar o rim dele, comprar o rim. Eles faziam exames médicos lá em Recife. Se fosse compatível com o doador, eles viajavam para a África do Sul, em Durban. Lá em Durban, eles faziam a cirurgia, ele se recuperava da cirurgia, voltava para o Brasil e recebia $10.000 pelo rim. Depois de alguns meses, caiu o preço do rim para $5.000. Por quê? Alguém tem ideia? Oferta e demanda? Mercado, né? É o mercado regulando essas relações, excesso de oferta. E aí vários tiveram consequências muito ruins, né, para a saúde depois desse transplante, depois dessa operação. Então, assim, e quem que estava lá querendo, aumentando a oferta? Eram juízes, eram deputados, eram comerciantes, empresários? Não. Eram as pessoas que estavam olhando só aquele dia para poder sobreviver. Né? Eles não estão preocupados no futuro, vai fazer mal para mim no futuro. Não, gente, eu quero sobreviver hoje. Então, assim, por uma questão de igualdade, a gente talvez não possa permitir isso. E aí a questão do outdoor corporal, a questão do nome, está mais relacionada à questão da integridade, né? De não corromper, por exemplo. Você tem que estimular a doação, né? Uma atividade talvez altruísta, filantrópica, não vender, não objetificar o corpo do ser humano, né? Não fazer um mercado de peças, de órgãos. Então ele fala assim, isso aqui era por um princípio, não deveríamos admitir. Acabou que no final das contas eu levei isso aí para o trabalho escravo. Eu cheguei e falei assim, gente, se eu estou permitindo que o trabalhador chegue e fale assim, não, eu queria continuar trabalhando igual um escravo.
Eu estou só estimulando a desigualdade. Já tem um crime, essa conduta se ajusta a um crime. Eu estou vendo uma superexploração desse trabalhador, e eu vou falar que não, que prevalece a vontade dele. Mas qual vontade dele? Ele conhece... Aí eu comecei a perguntar para ele. Eu falei, eu sei, senhor, mas aqui, me diga uma coisa. Você já trabalhou com carteira assinada? Ah, não. O senhor já recebeu férias, 13º? Não. O senhor recebe FGTS? Não, também não. Tal. Ou seja, ele nunca tinha trabalhado em condições boas, gente. Aquilo era a realidade dele. Ele falava que estava bom, mas era só aquilo que ele conhecia. Eu sei que tinha uma outra realidade que ele poderia experimentar e que seria muito melhor. Que talvez... Então, o Michael Sandler falou isso, ó, quando tiver uma diferença de poder de barganha muito grande, né, alguém explorando muito o outro, é o caso de intervenção. E eu me lembro de um caso que tinha um fazendeiro, ele tinha 10 mil cabeças de gado na fazenda, onde houve a fiscalização. Na época, cada boi era R$1.000, gente. Eu falei, gente, esse cara é rico. 10 milhões de reais só de boi aqui, ó. Fora a terra, fora as outras fazendas, fora tudo. E os trabalhadores numa condição péssima. Eu falava, não, ainda que os trabalhadores concordem com aquilo, eu falava, não, tá, eles estão numa situação, a opção dele é qual? Ou aceita esse trabalho nessas condições, ou fica sem trabalho. Eles não têm poder de barganha. Então, não dá para falar que o consentimento, que eles estão numa situação boa para poder aceitar esse tipo de situação. Então, assim, gente, eu não sei se foi o melhor argumento, mas foi o argumento que eu encontrei para poder, né, reconhecer a prática do trabalho escravo. Tem colegas que fazem de maneira diferente, que ele chegar e falar assim, não, aqui, ó, você quis, você consentiu, não tinha restrição da liberdade, pronto, não é trabalho escravo, não, absolvo o réu, pronto. Eu já acho que é um pouco simplista, né? A gente vai começar a tratar os desiguais de maneira igual. Ah, você consentiu, ele consentiu, pronto, está tudo consentido. E não é bem assim, né? Um grande problema que existe, pessoal, eles falam a questão da privação da liberdade. Precisa privar da liberdade para caracterizar o trabalho escravo? A princípio não, gente. A princípio não. O Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido, o STJ já decidiu, falou, ó, tem condições degradantes? É trabalho escravo. Tem servidão por dívida? É trabalho escravo. Ah, privou de liberdade? Ok, eu acho que é até mais grave. A privação da liberdade é uma conduta mais grave, a pena vai ser mais alta. Mas não há necessidade de haver condição degradante mais privação da liberdade. Mas, num passado de alguns anos, sempre era uma tese muito forte, que vários tribunais acatavam, falando que não houve restrição da liberdade, não há trabalho escravo, né? Mas isso já está superado. Pessoal, nós já avançamos um pouco, mas vamos ver se a gente acaba aí nos próximos 15, 20 minutos. Eu queria ver com vocês a questão do caso, né? Eu falei, isso aqui foi meio que uma introdução, uma longa introdução ao tema, mas eu pedi para vocês para serem defensores, né, do aliciador, lá do dono da fazenda. E a questão é a seguinte, eu acho que o defensor tem um papel mais difícil, né? Ele tem que elaborar uma tese, pensar numa alternativa e tal. O trabalho do juiz é relativamente até simples. Ó, o Ministério Público falou A, a defesa falou B, eu posso chegar e falar assim, ó, eu vou adotar a tese A, e pronto. Eu vou adotar a tese B. Eu tenho opções, a defesa não. Então, um bom defensor, ele tem que preparar uma boa defesa. Saibam vocês, né? Eu não sou advogado, mas assim, eu já vi tantas defesas que eu posso talvez falar um pouquinho a respeito delas. Numa defesa penal, os bons advogados apresentam essa ordem, sabe? Falam primeiro de preliminares, depois prejudicial de mérito, depois de mérito. O que significa isso? Preliminar, pessoal, são os erros formais. É nulidade, prova ilícita, o juiz não é competente para examinar essa coisa, essa ação tinha que ter sido ajuizada na Justiça Militar, foi na Justiça Federal, está errado, é uma nulidade. Então, assim, e tem ordem. Os bons advogados falam, ó, a primeira coisa que tem que arguir de erro é incompetência. O juiz incompetente, ele não pode apitar nada. Se ele é incompetente, ele não vai falar nada se vai prender o réu, se houve crime ou não houve, porque ele não tem competência. E aí vem pressupostos processuais, condições da ação e tal. Isso vocês vão ver depois em processo penal, se é que já não viram, né? Já não estão vendo, né? Mas o que eu quero mostrar mais para vocês é o seguinte, tem uma certa lógica a defesa penal. Primeiro, vamos nos concentrar em irregularidades, né? Em vícios do processo. E aí, gente, para cada crime e para cada réu, a gente tem que pensar nisso. Os réus foram acusados por 3 crimes, 149, 203 e 207. Então, eu tenho que ver, tem algum vício em relação ao 149? Tem algum vício em relação ao tal? Tem algum vício tal?
Aí eu vou estruturando a defesa. Se não houver nenhum erro formal, ou o juiz não acatou o erro formal, qual que é o próximo passo? Falar sobre as prejudiciais de mérito. O que é isso? No direito penal, gente, vão ser as causas de extinção da punibilidade. Ó, o crime já prescreveu, houve a decadência naqueles crimes que se apura mediante representação, abolício crimes, né? A nova lei deixou de considerar aquela conduta como crime, a morte. Não sei se vocês se lembram, né, gente? O agente morreu, acabou o processo criminal. Ah, não, mas ele causou um prejuízo muito grande. Ah, não, então você vai lá na Justiça Civil e pede uma indenização para os herdeiros. Ele deixou patrimônio para os herdeiros, vai cobrar deles. Mas o processo penal acabou, extingue a punibilidade. Não vai falar se é culpado nem se é inocente. Mas a decisão tem um efeito como se inocente fosse. Não tem antecedente, não tem nada, né? Por fim, não ocorrendo ou não sendo acatadas essas teses aqui, nós vamos para o mérito propriamente dito. O que o mérito faz? É para dizer se é culpado ou se é inocente. O artigo 386 do Código de Processo Penal, 386, ele traz lá uma relação de causas. Então, por exemplo, a primeira delas, o fato não existiu. Outra coisa que vai absolver o réu, o agente não praticou, não participou do crime. Vamos pensar no goleiro Bruno. Ah, o goleiro Bruno, não, eu não matei Elisa Samúdio, nada disso. Ela sumiu, desapareceu, ela viajou. Não encontraram o corpo. Então, a defesa é o fato não existiu. Ah, não, mas tem indícios muito fortes, tem prova, tem testemunha que falou que viu matando. Ah, tudo bem, mas não fui eu que participei do crime, não. Eu estava em outra cidade. Outras mesmas pessoas mataram. E aí vão apresentando as teses defensivas, legítima defesa, a tipicidade da conduta, prova insuficiente, né? Isso, gente, se chama o princípio da eventualidade. Você pode arguir várias causas defensivas. Olha, eu quero falar que o fato não aconteceu, não encontrou o corpo. Mas se por acaso o corpo for encontrado, é que não foi ele o autor. Ele não tem nenhum envolvimento nisso. Ah, mas se por acaso ele foi o autor do crime, ele agiu de legítima defesa. Ah, mas se por acaso não está caracterizado a legítima defesa, e aí vai. A eventualidade. Para cada, vai aumentando a defesa. Os bons advogados, eles sabem ajustar muito bem essas defesas. Advogados ruins apresentam defesas totalmente contraditórias. Você fala, pô, mas está falando de um lado, depois fala do outro, ele está se contradizendo, né? Então, é a prática, a experiência, estudo que vai fazer com que vocês, né, consigam utilizar bem esse tipo de defesa. Então, no nosso caso, vamos lá. Um réu foi acusado, artigo 149, 203, 207. Tem algum vício formal, algum erro, pessoal? Vocês conseguiram ver, identificar? O que vocês me dizem? Necas de Pitibiriba? Se a defesa discordar da imputação, já seria essa a primeira fase ou a segunda? Não, depende. Você está falando assim, ah, não, na verdade, o fato se encaixa no crime tal, por exemplo, né? É um crime mais brando. Aí já é na fase aqui do mérito mesmo, né? É a desclassificação. Diga, Letícia. A questão da comarca, por se tratar de um crime de competência da Justiça Federal. Isso é uma coisa. O pessoal aqui, ó, não era nem para saber disso, assim, né? Mas isso é matéria aí de processo penal. Mas o Supremo Tribunal Federal, no julgamento desse recurso extraordinário, ele chegou e falou o seguinte: tinha uma divergência muito grande, uma briga entre Justiça Federal e Estadual. Nenhuma das duas queria julgar o trabalho escravo. Aí chegou lá para o Supremo e chegou assim, não, aqui, ó, quem é competente é a Justiça Federal. O Supremo acho que foi mais pragmático. Ele falou assim, ó, acaba que o trabalho escravo ofende a organização do trabalho, ofende os bens mais pessoais do trabalhador, mas eu acho que, no fundo, a Justiça Federal costuma ter uma estrutura um pouco melhor nos interiores, onde o trabalho escravo acontece, tudo. Talvez tenha sido mais esse motivo, né? Por exemplo, um estupro, gente. Um estupro ofende os bens mais pessoais da vítima, né? É um crime gravíssimo, na minha opinião. Nem por isso é de competência da Justiça Federal, né? Mas, de qualquer maneira, ele estabeleceu que é a Justiça Federal competente para julgar. E lembrem-se de mim, né, pessoal? Se um dia perguntarem quem julga trabalho escravo, fui eu, juiz federal, que integro a Justiça Federal, que julguei dezenas de processos, né? É justamente porque você falou na primeira aula. Então, o que aconteceu? A denúncia, a acusação foi apresentada para o juiz estadual, o juiz de direito, está errado. Então, o que a defesa tem que falar? Em relação ao artigo 149, tem um erro formal aqui, a incompetência do juiz.
Vou pedir para remeter o processo para a Justiça Federal. E aí o juiz, se for bom, vai acatar isso e vai remeter para a Justiça Federal. Ah, mas tem algum erro, algum vício em relação ao 203 ou 207? Acho que não. Vamos avançar. E em termos de prejudiciais de mérito, decadência, prescrição, morte, isso aqui é um casinho, depois eu conto para vocês essa história, mas poderíamos arguir a prescrição. O que acontece com a prescrição, né, gente? Demorou tanto para poder julgar, para poder processar, para poder condenar, que o Estado perdeu o direito de punir. E no caso do artigo 203, a pena do 203 é até 2 anos. Ele prescreve em 4 anos. Né? Se a gente olhar o artigo 109 do Código Penal, tem essa tabelinha aqui. Né? O maior prazo de prescrição nosso são 20 anos, penas acima de 12. O crime ocorreu em maio de 2015. A denúncia foi recebida em setembro de 2019. Passaram-se mais do que 4 anos aqui, ó, nesse intervalo. O que vai acontecer? Em relação ao 203, está prescrito. Ah, por 207, não, 207 acho que a pena é até 3 anos. Aí o 149, não, a pena é até 8 anos. Então, não vai prescrever. Então, seria um outro fundamento. Não precisa se preocupar como calcular essa prescrição, não, né, pessoal? Às vezes vocês já esqueceram tudo, mas dependendo, eu posso até dar uma aulinha para a gente rememorar a prescrição. É uma coisa, acho que, muito importante no Brasil, porque grande parte dos processos prescreve, infelizmente. Né? Eles até falam, isso aí é uma sentença tipo de mérito, né? Você resolve o processo. É a mesma coisa que quando você fala que prescreveu o crime, você está falando que ele é inocente. Praticamente, os efeitos são os mesmos. Mas, para mim, gente, não é sentença de mérito, não. Isso é uma sentença de demérito. É uma vergonha um crime prescrever. E aí, o 149, 207 não teve prescrição? Não. Ah, tá, mas então, já que prescreveu o 203, eu nem preciso mais fazer nenhuma defesa em relação a ele. Não, senhores. Não, senhoras. Tem que fazer sim. Por exemplo, vai que o juiz não acata a prescrição. Então, você tem que chegar e falar assim, excelência, houve a prescrição do crime tal, o crime ocorreu em tal data, a denúncia foi recebida em tal data, tal, passaram-se mais do que 4 anos, tal, o 203 está prescrito. Ah, mas se por acaso o senhor não acatar a tese da prescrição, eu quero falar que o crime 203 é atípico. A conduta é atípica, por quê? Não ficou comprovada a fraude, que é um elemento do tipo, não ficou comprovada a violência, é um elemento do tipo. Poderia também um outro argumento, não, isso aqui é um crime subsidiário. Não tem muito sentido você condenar pelo 149 e condenar pelo 203, que é violação de legislação trabalhista. O 149 já é uma violação. Você está fazendo um bis in idem, né? Então é uma figura subsidiária. Podia ser um argumento de mérito para falar que, né, ele não responderia por esse crime. Em relação ao 149, pessoal, qual seria o argumento que vocês teriam? Teria algum argumento para afastar o crime? A questão da violência parece que no estudo de caso é apontado, né, que não tinha nenhum tipo de vigilância ostensiva. Isso, Letícia, eu acho que o caminho é por aí, né? Por exemplo, vocês podem chegar e falar aqui, não houve privação da liberdade. Tem vários, vocês vão encontrar, às vezes são decisões antigas, né? Eu te falei, ultimamente, o entendimento é o oposto. Mas antigamente você encontrava a decisão falando, não houve privação da liberdade, não há crime. Para sustentar o ponto de vista de vocês. Né? Gente, é outro negócio. Oi. A saída do local não era proibida, né? Eles poderiam sair, apesar de... Perfeitamente. Eu ia até falar disso, só que aí eu fui ler um pouco mais do posicionamento que o senhor tinha falado, que hoje eles já mudaram, né? Que hoje a não privação de liberdade é só pode-se ter como um agravante, mas se não tiver a privação, o crime continua o mesmo. E num caso até parecido com o que o senhor falou parece que eram só 6 trabalhadores para uma fazenda enorme, aí tinha todo o labor lá, o serviço forçado, aí parece que o Ministério Público tinha pediu para absolver, só que aí foi para o recurso, e no recurso o ministro foi e falou que a questão da não privação de liberdade não era um elemento... típico ao ponto de determinar o crime como sendo escravo ou não, que os outros fatores já determinavam, então que deveria ser condenado. É por aí mesmo. E assim, é o tal negócio, né, gente? Às vezes o advogado, ele nem acredita muito na tese e na defesa, mas ele faz aquilo. Eu me lembro de um caso, um professor aqui da faculdade, meu professor, já até falecido,
que ele chegou, foi procurado por um fazendeiro rico. Falou aqui, ó, eu acabei de matar lá meu vizinho, não lembro quem que era a vítima, matei. Eu quero contratar o senhor. Falou, não, perfeitamente, tal, aqui, eu vou arrumar uma defesa aí para o senhor, legítima defesa. Ele falou, não, eu quero que o senhor alegue que eu não matei o meu vizinho. Se o senhor não alegar isso, eu não quero que o senhor trabalhe, eu arrumo outro advogado. O que o professor fez? Defendeu ele, falou que ele não matou o vizinho e ganhou riquíssimos honorários. Então, assim, e ele até contava isso, não sei se com orgulho para mostrar que era um advogado muito bom, mas assim, né? Então, assim, às vezes o advogado faz algumas coisas, acho, não sei se é por isso. É lógico que tem advogados muito bons e éticos, né, pessoal? Mas nem sempre nessa área criminal é uma linha muito tênue, né? Uma linha muito fina, essa questão. Mas, assim, às vezes vai apresentar uma defesa que não está nem muito convencido disso, né? Então, assim, não, eu sei que a maioria da jurisprudência é a favor de que hoje a privação de liberdade é desnecessária. Mas aqui, é a única defesa que eu tenho para o meu cliente. Eu vou alegar isso e vou juntar umas decisões antigas, quem sabe o juiz não está muito ciente do assunto e acata esse tipo de decisão, né? E o 207? Tem um outro crime do 207, a gente tem que sempre lembrar, né, gente? Não basta só defender pelo 149, nós temos 3 acusações. Nós vamos lá no 207, talvez um bom argumento é o quê? Ele não foi levado, ele não foi aliciado para ir lá para o Pará, ele foi por vontade própria. Depois que ele chegou no Pará, ele foi contratado lá pelo gato para ir para a fazenda. Não houve o transporte de um local para o outro do território nacional. É um argumento fático. A conduta, então, seria atípica. Mas pode chegar para dizer, não, que aliciar é um elemento que depende de fraude. Eu confesso que acho que não precisa, mas, né, é um argumento. E eu acho talvez o argumento mais sensato seja aquele da adequação social. Aqui, hoje em dia é a coisa mais comum, você transportar trabalhadores de um local do outro para o território. Então, essa conduta aqui ela vai ser atípica. Por quê? Porque é de acordo com o princípio da adequação social. Não se pode reputar como ilícito situações em que a sociedade vê como isso, né? Então, pessoal, o que a gente também tem que lembrar é isso. Quais são os elementos do crime? Ação típica, ilícita e culpável. E nós vamos atacar cada um deles. Poderiam alegar que, não, gente, houve o consentimento do trabalhador. Eles quiseram trabalhar voluntariamente, né? É um argumento que se pode apresentar. Vai ser acatado? Talvez não, né? Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês não é nem o conteúdo dos argumentos. O que eu queria mostrar para vocês é mais a forma, né? Então, uma defesa tem que se preocupar com erros formais, a questão da prejudicial de mérito e a questão do mérito. O mérito vai dizer se é culpado ou inocente. No mérito, gente, tem que ir lá em todas as 3 esferas, sempre em relação a cada delito. Seja detalhista em cada delito, né? E em cada delito, lembre, ele é um fato típico, ilícito e culpável. Onde que eu estou atingindo? É na tipicidade? É na ilicitude? Para eu poder classificar minha defesa. Se eu falar que houve consentimento, por exemplo, eu vou estar afastando provavelmente a ilicitude da conduta, né? É uma causa de exclusão da ilicitude, ok? E lembrem-se do princípio da eventualidade no direito penal, processo penal. Você pode alegar várias defesas alternativas sem nenhum problema. Professor, aí no caso também, se fosse defensor só do proprietário, no caso do artigo 207, poderia julgar pro gato só, né? Também isso. Eu acho que o responsável pelo aliciamento é só o gato. Eu não tenho nada, o baiano, eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem sabia, ele simplesmente trouxe os trabalhadores para cá e eu combinei com ele esse contrato. Eu nem sei a origem do trabalhador. Aí já é até uma matéria de prova, né? Se ele tinha conhecimento ou não. Mas é uma forma, sim, né, de se defender. Pessoal, olha aqui, na sexta-feira o plano é dar uma aula sobre redação jurídica. É uma aula que eu gosto de dar, sabe por quê? Eu vejo aqui no Brasil, um artigo poderia ser escrito em 5 páginas, ele é escrito em 20. Né? Uma prova dissertativa na faculdade podia ser feita aí em meia página, às vezes se faz em 3 folhas. A gente escreve demais, o português permite essa verborragia, né? E acho que a gente tem que ser mais objetivo, mais sereno, tem regras para poder escrever melhor, né? É muito pouco falar em uma aula, né, regras de redação jurídica, mas eu acho que são algumas noções que eu vou tentar trazer para vocês, que pode uma ou outra ideia servir para até sempre. Às vezes eu chego lá, outro dia encontrei uma ex-aluna minha, falou, professor, o senhor tem aqueles slides da aula de redação jurídica? O senhor pode me mandar? Eu estou dando um treinamento para a minha turma aqui, eu estou no escritório de advocacia, numa empresa,
eu queria dar essa aulinha para eles. Eu falei, não, perfeitamente. Né? Tem sempre alguma boa dica. Né? Então, se você, eu acho que sexta-feira, 19 horas, vocês têm aula com outro professor? Eu acredito que não. Tá. Isso, pessoal. Então, aqui, ó, fica marcado sexta-feira às 19 horas. Se por acaso, né, tiver aula, a gente pode remarcar, escolher uma outra data. E eu já coloquei aqui no Teams, gente, um estudo dirigido. São pequenos exercícios, assim, de redação jurídica. Se vocês tiverem tempo para poder fazer isso, é meio lúdico. Né? E a gente vai corrigir aqui na sexta-feira, tá bom? Pessoal, agradeço aí a atenção de todos, né? E até a próxima, até sexta-feira. Professor, Pois não. rapidinho, eu acho que tem a webinar com Parentone, e às 19, acho que a gente também tem uma presença, mas eu não tenho certeza. Tá. Não, só me avisem, então, porque sabe o que a gente pode fazer também, se for o caso? A partir da próxima quarta-feira já seria a live, as nossas lives que vão começar. Só que não vai começar na semana que vem. Às vezes a gente transfere a aula de sexta para quarta-feira às 19 horas. Pode ser uma alternativa, entendeu? Então, aí eu aguardo vocês. Se vocês falarem se vocês não falarem nada, eu estarei aqui na sexta às 19 horas. Tá bom? Professor, eu Tá acho que ótimo. pode ser, porque o webinar está marcado mesmo, Tá marcado, para as 19 não. até as 22h30. Tá, então vamos fazer uma coisa, pessoal. Vamos na quarta-feira, 19 horas, pode ser? A gente faz essa aula de redação jurídica. Tá bom. Combinado? Então, tá bom. Esses Então, slides de hoje vão ser disponibilizados, né? Os slides da aula de hoje? ô, Gabriel, estão todos lá já estão lá no Teams. Já tá. Eu estou sempre deixando no Teams todo esse material, estudo de caso, os slides, tá bom? É só acessar lá. Então, como eu vou vê-lo só na semana que vem, bom fim de semana a todos. Obrigada, professor. Pra você Obrigada. também, professor. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela professor.